Gravar? Agora, vamos lá então. Boa noite a todos. Vamos lá para a gente poder começar a nossa segunda aulinha, olha, nossa segunda aulinha do ano de Química. Hoje, data dia 30/1, dia 30/01, nossa segunda aula de Química, a minha disciplina de naturezas predileta. É, assim, a disciplina que eu mais sinto prazer na hora de resolver questões e também, consequentemente, na hora de ensinar. Eu acho que é uma disciplina muito curiosa, sabe? E ela é bem... ela é facilmente aplicável. A gente enxerga ela muito no nosso dia a dia, porque a gente vive química. Quero que vocês me deem um feedback em relação à lista de exercícios de modelos atômicos. Eu botei modelos atômicos / distribuição eletrônica, mas não tinha nenhuma questão de distribuição, tá? Inclusive, eu quero pedir desculpas a vocês em relação a isso. Eu não havia percebido que eu não tinha juntado os arquivos. Mas aí, hoje, né, na lista que eu vou passar para a próxima semana, no caso desse restinho de semana para entrar a próxima, eu vou mandar também uma lista de distribuição eletrônica para vocês darem uma treinada, beleza? Na verdade, distribuição eletrônica eu nem mandei, gente, porque a gente ainda não viu, né? Aí, mas eu coloquei lá no título, que era modelos atômicos e distribuição eletrônica, porque havia sido o que eu já tinha planejado, né, desde o ano passado, né, que eu tinha planejado que a aula seria modelos atômicos com distribuição, mas como não deu, infelizmente, aí por isso que eu só anexei uma, tá? Aí não estranhe em relação a isso, não. Beleza? Quero que vocês me deem aí o feedback, se vocês conseguirem. Eu vi lá que uma galera, teve gente que conseguiu responder todas, teve outras pessoas que responderam todas as objetivas, inclusive eu nem tinha comentado com vocês, tá? Mas assim, as questões abertas vocês fazem se vocês quiserem. Porque essas questões abertas eu considero mais questões de aprofundamento mesmo, entendeu? Mas assim, elas não são obrigatórias para vocês que querem Enem, não, beleza? Só aquela galera mesmo que quer aprofundar bastante o assunto mesmo, é que eu recomendo fazer todas. Mas, caso contrário, façam apenas as questões que são objetivas. Então, assim, a galera mesmo que não tenha feito todas, vocês foram fazendo as questões, foram conseguindo resolver, não conseguiram, assim, correlacionar o que nós vimos em sala com o que estava lá na lista. Fala aí, Ilissa. Eu gostei da lista, eu consegui dividir bem durante os 2 dias que eu estudo Química, e eu achei interessante que algumas coisas eu ainda não tinha percebido, assim, de anos estudando isso na escola. Tipo, a gente estuda isso na escola, é o quê? O primeiro assunto de Química que a gente vê, né? Nos cursinhos com você, né? Mas eu não tinha percebido a ideia de que Thomson, ele nunca tinha falado sobre núcleo e nunca tinha falado sobre próton. Ele falava sobre uma carga e uma partícula positiva, né? E aí, toda a questão que dizia, não sei o que, Thomson e prótons, eu ia lá e, tipo, marcava, sabe? Ou então, se era para marcar a falsa, eu não colocava essa como falsa. Até que eu descobri que, meu Deus, o próton só veio ser criado depois. Thomson Muito depois. não tinha falado sobre próton, então só tinha falado sobre elétron. Por quê? A gente aprendeu a associar o elétron e o próton, mas eles não foram descobertos no mesmo tempo. E aí eu achei isso fantástico, minha mente deu um boom assim. Teve uma questão também que falava sobre a natureza do átomo ser corpuscular e de onda. E eu achei isso incrível também. Acabei indo mais para o lado da física, né? E as questões que se assemelham com cálculos, né, matemáticos de Quark, que eu não sabia também, eu fui pesquisar, que é nível Unifesp, né? Se eu não me engano. Você pegou, achei massa isso, eu nunca tinha visto também. Altíssimo mesmo o nível, viu? Muito, muito alto mesmo, Gil. Altíssimo nível. Mas é aquela coisa, tipo, sempre quando vocês tiverem dúvida, tentem pesquisar. Aí mesmo que não consiga pesquisar, porque esse é o momento do estudo pessoal particular de vocês. Entendeu, gente? É o momento que vocês precisam, não tem para onde correr. Aí caso não entendam, aí vocês recorrem a mim, beleza? Ao decorrer da semana toda, beleza? Podem recorrer antes da aula mesmo, tá? Porque assim,
a dúvida tida tem que matar a dúvida na hora, porque se você continuar tendo dúvida, você não vai se atrair pelo conteúdo, entende? Mas isso é bem interessante mesmo, veja só, são coisas que é só na hora da gente resolver questões que a gente percebe, porque veja, quando a gente havia comentado sobre o modelo atômico de Thomson, a gente dizia que a única coisa que ele havia descoberto, ele era o responsável pela descoberta dos elétrons. Ele dizia apenas que o núcleo tinha uma natureza positiva, ou seja, o núcleo em si. Mas tem que lembrar que os prótons eles só foram desenvolvidos junto com o estudo do que nós conhecemos como nêutrons, né? Porque até então os caras não conseguiam explicar essa natureza equilibrada do átomo, ou seja, como é que essa partícula ela tem cargas positivas e negativas tão próximas, mas mesmo assim elas não se chocam umas com as outras. E aí foi ao longo assim de muito estudo, demorou para um caramba para os caras assim pensarem em darem um nome para essas partículas. Mas é bem interessante, somente no estudo individual, porque é aí que você vai aprofundar mesmo, e é aí que você tem que usar o seu direito de direito barra dever, tá, gente? Falando direito porque você pode fazer isso, né? De questionar o professor no WhatsApp, por exemplo. Né? Porque é essa daqui a diferença entre o meu curso e qualquer outro curso que você pode assinar por aí, sei lá, um Ferreiro da Vida, ou uma prova total, ou qualquer curso que seja até mesmo presencial. A diferença é que você tem contato direto comigo, entendeu? E você tem essa abertura para questionar e eu te responder ao longo da semana. Tranquilo? Olha, a galera aqui também dizendo, e justamente havia caído na UNEB também, tem muito costume de cair em vestibulares tradicionais. Claro, focando sempre nesses vestibulares de altíssimo nível. Então, assim, gente, pegou uma questão com um nível muito alto, né, tipo, muito diferente do que a gente viu em sala de aula, a ideia é o quê? Marca aquela questão com marcador, grifa ela, põe uma estrela, alguma coisa, para que você lembre depois, e você pode ir resolvendo as questões que você vai identificando ali que está dentro do nível que você já está acostumado, tá? Para você não parar também, né? Vai resolvendo depois, você junta ali aquelas dúvidas todas e vai para me perguntar, beleza? Diga aí, Bianca. Fabrício, inclusive, na lista tinha uma questão do ITA, dessa de química. Foi, né? Foi, eu errei. Tem umas questõezinhas do ITA. E tu vai perceber bem que eu vou botar algumas, viu? Ao longo do ano. Para que vocês já vão se acostumando também com essas provas com um nível assim, absurdo. Porque aí você chega lá pronta para tudo, né, Bianca? Não é melhor? Chega lá pronta para tudo. Aí, Bianca, lembra? Dúvida, manda também. Pode mandar, tá? Mas o que eu recomendo é vai guardando aquelas dúvidas. Aí se você vê que a dúvida, né, Feitosa, tipo assim, você identifica que aquela dúvida, porra, ela tá me atrapalhando para resolver outras questões. Então eu vou perguntar pro professor logo. Sabe? Tipo, eu tentei pesquisar fora, não estou encontrando ou não estou entendendo a resposta. Poxa, eu vou nele para ele me traduzir, para ele me explicar ali de uma forma mais didática, mais metodológica. Tranquilo? Aí, ó, eu ainda vou continuar dando uma cobrada em algumas pessoas em relação a essa lista, porque eu preciso que vocês façam pelo menos, gente, pelo menos uns 40% de cada lista que eu passar, certo? Eu preciso que vocês façam isso. Pelo menos 40%, porque aí mostra que você está aproveitando legal os materiais que estão sendo disponibilizados pelo curso. Beleza? Tranquilo, né? Então, ó, vamos dar continuidade. Vou continuar cobrando. As pessoas que tiverem dificuldade, dúvidas em alguma questão específica, podem mandar para mim no WhatsApp. Beleza? Vocês têm abertura total para me mandar. Certo? Aí agora a gente vai entrar na segunda parte do nosso conteúdo, do nosso assunto. Certinho? Que vai ser aqui, pessoal, a parte de distribuição eletrônica. Eu estou até com o meu roteiro aqui, para que eu não perca nada em relação a isso. Né? Eu boto tudo que eu preciso falar para poder seguir uma regra bonitinha que faça sentido. Então, vejam, pessoal, o nosso próximo conteúdo vai ser a parte de distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Que tem, gente, tudo a ver com esse assunto que a gente viu agora,
que foram dos modelos atômicos. Porque, vejam, a gente estudou o funcionamento, ou seja, como que os cientistas eles enxergavam, entendiam, compreendiam o átomo. Vimos também o conceito do que é um átomo, vimos também as relações entre essas partículas, e agora a gente vai estudar como é que nós fazemos para distribuir os elétrons. Porque lembra lá, Alissa, a gente falou na semana passada que a única partícula que nós poderíamos mexer desse átomo seriam os elétrons. Então a gente vai hoje aprender a mexer nesse elétron aqui, certo? Inclusive, gente, essa distribuição eletrônica a gente aprende que a chamada distribuição eletrônica de Linus-Pauling. Por quê? Porque existem outros tipos de distribuição, só que no ensino médio, a caráter de ensino médio, a gente só se limita a de Linus-Pauling. No ensino superior é que os caras aí que estudam química ou engenharia química, aí é que eles vão desenvolver. Mas para a gente aqui não interessa, tá? Para a gente só vai interessar uma, que vai ser a de Linus-Pauling, mais especificamente. E aí, pessoal, nós temos aqui um diagrama, que nós vamos chamar de diagrama de Linus-Pauling, que vai ser assim, ó, lembra que a gente havia comentado sobre o modelo atômico, mais especificamente de Bohr, que ele dividia, ele separava o átomo, ou melhor, a eletrosfera, ele dividia essa eletrosfera em camadas. Quantas camadas Bohr dizia que tinha? Quantas camadas? 7. Muito bem. Tá vendo? Aí, depois de Bohr, que ele comentou, ele falou, ele demonstrou essa questão das camadas, né, que era justamente o que já começava a explicar a razão pela qual um elétron ele não invadia a camada do outro, né? E aí, tipo assim, como é que eu vou dizer, meu Deus? Ele explicava o funcionamento, e não era nem o funcionamento, mas era a estabilidade, essa é a palavra. Pronto. Explicava a estabilidade, demonstrava a estabilidade de um elétron. Que cada camadinha ali tem um nível de energia e ninguém pode invadir. Tipo, só posso ir para uma camada se eu tiver o nível de energia daquela camada. Se eu não tiver, eu vou ficar no meu lugarzinho calado. Era basicamente isso que ele mostrava. E aí, nós tivemos ainda Schrödinger, que eu havia comentado com vocês, que em 1926 ele comentou ainda sobre os subníveis de energia, certo? E eu havia comentado com vocês lá quanto que cada subnível de energia ele tinha. Ou seja, quantos elétrons eu podia colocar em cada subnível. Ou seja, além de você ter um nível de energia, você tem um subnível de energia. Aí vejam, nesse diagrama de Linus-Pauling aqui, de forma bem objetiva, ele vai ser assim, ó, vai ser escrito assim: 1s2, 2s2, 2p6. Daqui a pouco eu explico tudo bonitinho para vocês. Vão só copiando junto comigo, tá? 3s2, 3p6, 3d10. Todo mundo que já estudou química, mesmo que básica, acredito que lembre disso daqui. Aí depois vem 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Depois, 5s2, 5p6, 5d10. Deixa eu botar aqui. Eita, botei errado. 5d10, 5f14. 6s2, 6p6, 6d10, pronto, 6d10. Acabou aqui. Aí depois, 7s2, 7p6. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso diagrama, tá vendo? Isso aqui, gente, é o diagrama de Linus-Pauling. Deixa eu até botar aqui, ó. Diagrama. Tá bem pequenininho o meu giz, meu Deus. Diagrama de Linus-Pauling, tá vendo? Diagrama de Linus-Pauling. É ele que nós iremos utilizar para distribuir esses elétrons que vão estar presentes ali no nosso núcleo. Deixa eu pegar aqui outros giz, só para poder ficar mais confortável de eu escrever para vocês, tá? Então, vejam, ó,
Percebam, o que Bohr havia falado para a gente, Lissa disse, que eram 7 níveis de energia. Olha os níveis de energia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, quando a gente for fazer a distribuição, o número grandão que estiver à frente vai ser o nível de energia. Gente, o nível de energia é basicamente a quantidade, perceba, a quantidade de camadas que eu vou ter quando eu distribuir um átomo. Porque, veja, o átomo é assim, né? Ou eu vou ter. Eu estou falando bem calminho, porque eu preciso que vocês entendam bem essa parte de atomística. Eu preciso garantir que vocês aprendam legal. Vai ser basicamente assim, você vai ter o núcleo no meio, e você vai ter ao redor dele aqui a eletrosfera, que aí sim, nessa eletrosfera, eu vou sair distribuindo esses elétrons. Aí eu preciso saber quantas camadas e o mais importante, quantos elétrons eu vou ter em cada camada. Percebam aqui, ó, na primeira, e a primeira camada, ela tá aqui, tá vendo? Que é a 1. Esse número grandão representa o número de camadas. O número pequenininho que está aqui em cima vai representar para mim o número de elétrons que eu posso ter nessa camada, ou seja, o número máximo de elétrons que eu posso ter. Então, isso significa o quê? Que na primeira camada eu posso ter 2 elétrons, até 2 elétrons na primeira camada. Entendeu isso? Então, posso ter até 2. Seguindo essa mesma linha de pensamento, na segunda camada, gente, eu posso ter até quantos elétrons? Vê se alguém entendeu isso. 8. 8. Por quê, Giovana? 8? Porque a capacidade no S é 2 e a capacidade no P é 6. Aí você soma isso, dá 8. Muito bem, dá 8. Perfeito. Todo mundo entendeu isso, né? Então, ó, no terceiro nível de energia, que é na terceira camada, eu posso ter até quantos elétrons? Lara disse 18. Muito bem, isso mesmo. 18, ó. 10, 16 com 2, 18. Tá vendo? No terceiro nível de energia. Eu posso ter isso. Aí eu vou fazendo até chegar no sétimo nível de energia. Beleza? Que é no máximo 7 camadas. Até então, para a quantidade de elementos que nós temos na tabela periódica, gente, que são 118 elementos, 7 camadas é mais do que suficiente. Ah, a Jéssica pode falar assim, mas será que eles não podem acordar no outro dia e encontrar um outro elemento químico? Pode. Aí, se acontecer isso, a gente vai e adiciona mais uma camada. Não tem problema, viu? Pode adicionar aí camadas e mais camadas e mais camadas. Mas até então, pelo nosso nível de estudo, nosso nível de conhecimento, 7 está mais do que suficiente. E, gente, esse S, esse P, esse D e esse F são os subníveis de energia. Aí, quando a gente vai estudando a tabela periódica, a gente vai entender o porquê que é interessante saber deles, tá vendo? Porque eles vão me dizer a localização de um átomo na tabela periódica. É basicamente isso, tá? Então, aqui é só tipo o nível de energia em si e aqui o subnível de energia, certo? Porque assim, esses átomos, eles não vão ficar em órbita perfeitamente, entende? É uma coisa mais ou menos assim, ó, você tem o átomo, ou você tem um núcleo aqui no meio, e aí você tem, olha, os elétrons circulando aqui, tá vendo? Mas é o que é que vai acontecer, gente? Um elétron pode estar mais aqui, o outro elétron pode estar mais aqui, tá vendo? Aí essa parada aí do subnível vai me dizer mais ou menos isso, entendeu? Tipo, vai separar ainda um pouco mais em termos de energia, né? Porque tem que lembrar o seguinte, que essa camada F aqui, ela vai ser sim uma camada mais externa e, consequentemente, uma camada mais energética. Beleza? Mas não vem ao caso a gente entender isso de forma profunda, não. Eu só preciso que vocês olhem aqui, saibam, primeiramente, montar o diagrama de Linus-Pauling, porque tem gente que quer sair estudando funções inorgânicas e orgânicas sem saber fazer isso daqui. Não existe, gente, desculpa. Mas vou ser bem sincero com vocês. Ir para um vestibular sem saber, trabalhar, usar tabela periódica, aí eu acho engraçado que tem um pessoal que diz assim, mas o Enem não cobra tabela periódica. É crânio, ele não cobra tabela periódica mostrando a tabela periódica lá. Mas você precisa saber mexer, você precisa saber trabalhar com essa tabela periódica. Por quê? Porque ela é o manual da química. Como é que você vai pegar uma máquina complexa e você não vai ler o manual? Não faz sentido nenhum, né, gente? Então tem que saber. O primeiro passo para aprender química é saber usar essa porrinha que está aqui,
tabela periódica, que a sua Bíblia, seu Alcorão, tá aqui. Isso aqui é o Alcorão, a Bíblia da química. E outra coisa, tem que saber a oração, que é o Pai Nosso da química, que é a distribuição eletrônica. Acabou. Sobre essas coisas, confiar em Deus e ir. Pronto, aprende. Lhe garanto que você aprende. Beleza? Agora, cuidado. Esse diagrama, ele não vai ser assim, ó, na horizontal. Tipo, as camadas, os elétrons, não vão ser distribuídos, Lara, bonitinho assim, entendeu? Tipo, primeiro vamos distribuir na primeira camada. Depois, todos na segunda camada. Não vai ser assim. Na verdade, a distribuição ela vai acontecer, Jéssica. A gente diz que é na diagonal, Bianca. Que é desse jeito aqui, ó. Você vem aqui, tá vendo? Ó, sempre vai começar aqui atrás. Depois vem para cá. Ele vai ficar meio que circulando assim, tá vendo? Ó, vê se vocês vão entender isso, ó. Tá vendo? Por onde a seta passar. Eu vou até passar em cima, só que mais fraquinho, tá? Para que vocês entendam, ó. Depois vem para aqui, ó, para a terceira seta. Depois vem para a quarta seta, quinta seta que está aqui, sexta seta, oitava seta e aqui a nona seta, ó. Tá vendo? A gente vai ter basicamente 9 setas. Aí tem que seguir sempre esse fluxo. Começa aqui, termina aqui. Então veja, ó, eu começando aqui, terminando aqui, o nível que eu vou ter que distribuir é esse aqui. A primeira camada eu vou ter que distribuir até 2 elétrons. Aí depois eu venho para cá, ó, começa no rabo dela e vem para a cabeça. O segundo é só 2 S2. O terceiro vem aqui, ó. Se liga. 2 P6 vem primeiro. Depois aqui vem o 3 S2, tá vendo? Eu vou fazendo isso. Professor, não entendi não. Pô, e agora? Me lasquei. Calma que vai entender, viu? Isso aqui é um idioma. É só prestar atenção, viu? Então, para o que você está fazendo aí, para de assistir TV com a mãe e o pai e vem para cá, que aqui é mais interessante do que novela. Ó, na verdade, essa novela aqui é que é gostosa, viu? De entender. Vamos por mim, aqui é melhor do que Avenida Brasil. É que a Avenida Brasil foi uma novela da porra. Vamos lá, vamos botar aqui um exemplo, ó. O primeiro que a gente vai fazer a distribuição, gente, vai ser, sabe qual? Berílio. Ó, vou pegar aqui, ó, o berílio. E aí eu vou colocar aqui em cima, gente, ó, e vou dizer para vocês que, tá vendo esse número que tá aqui? A gente vai aprender tudo isso em tabela periódica, viu, pro céu? Fique tranquilo em relação a isso. Mas veja, você tem o berílio aqui em cima. O 4 que tá aqui em cima vai ser o que a gente chama de número atômico. Número atômico na química é a mesma coisa que número de prótons. Aí eu quero que vocês me digam, qual é o estado fundamental de um átomo? Neutro. Neutro. O que é que significa um átomo ser neutro? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito bem. Então, se eu estou dizendo para tu que o berílio tem 4 prótons, vou botar aqui, ó, tem 4 prótons. Então, quantos elétrons esse berílio tem que ter? 4. Então, isso aqui eu já sei identificar. Eu vou distribuir esses 4 elétrons usando o diagrama de Linus-Pauling. Eu sempre gosto de seguir essa regrinha bonitinha. Tem professor que gosta de botar ele na horizontal, mas eu só gosto de botar na horizontal quando o aluno está mais acostumado. Aí veja como é que eu faço. Preste atenção. Vou distribuir aqui, Lara, 4 elétrons, tá? Aí veja, eu vou começar, ó. Começa do rabo da seta, termina na cabeça. Passou aqui, ó. 1 S2. Percebam, na primeira camada eu distribuí 2 elétrons. Eu tenho 4. Faltam distribuir quantos? 2. Aí percebam, eu venho para cá, aí venho para a segunda seta. Já distribuí tudo da primeira seta. Vou distribuir da segunda seta. Ó. Na segunda seta, passo em cima do 2S2. Ó. 2S2. E aí, quantos elétrons eu já distribuí? 4. 4. Acabamos a distribuição. Deu. Tá vendo? Berílio. Então, significa o quê? Que o berílio tem quantas camadas? Olha para o maior número. 2. 2 camadas. Tá vendo? Além dele ter 2 camadas, percebam, além dele ter 2 camadas, ele tem 4 elétrons. Diga aí, Vitor. Pode repetir, professor, a explicação? Posso sim, ó. Vai ser assim, Vitor. Eu vou distribuir 4 elétrons. Perfeito? 4 elétrons que está aqui. Vai para o diagrama de Linus-Pauling. Sempre é assim, Vitor. Primeiro, vai na primeira seta, que está aqui. Primeira seta, começa aqui em cima e desce. Passou em cima do 1S2. Então, significa que na primeira camada, eu vou distribuir
2 elétrons. Por quê? Porque na primeira camada eu posso ter, segundo o diagrama, Victor, até 2 elétrons. Então fica, ó, 1s2. Tá vendo? Já distribuí o primeiro. Aí, ó, Victor, já distribuí todos os elementos que estavam dentro da primeira seta. Bora para a segunda seta. Começa aqui atrás, termina aqui na frente, ó. Passou do 2s2. Aí eu quero que tu me diga, ó, se liga, Victor. Os números da frente que estão grandões em termos de tamanho eu tô falando, eles vão me dizer qual é o número da camada desse elemento. Então, veja aqui, ó, deixa eu só dar uma secada aqui. O berílio, ele tem 2 camadas, tá vendo? 2 camadas, porque, ó, distribuir uma camada, 2 camadas. E em cada camada recebeu 2, tá vendo? Então significa que os números que estão aqui em cima, somados, dão o número de elétrons que esse cara tem. Então o berílio tem 4 elétrons, distribuídos usando o diagrama de Linus-Pauling, e eu tenho essa distribuição. Para a galera que ainda não entendeu, vou pegar aqui um que é um pouquinho maior. Vou pegar o sódio, ó. Vou pegar o sódio. Calma que eu vou trazer muitos exemplos, viu? Para vocês entenderem legal, ó. O sódio aqui com 11. Então, o número que está ali em cima, o 11, vai ser o número de quê? Elétrons. Muito bem. Então, na verdade, não. Aqui é o número de prótons, que vai ser, por coincidência, nesse caso, igual ao número de elétrons, não é isso? Então, eu vou ter aqui 11 elétrons para distribuir. Bora distribuir, ó. Venham aqui para o diagrama de Linus-Pauling. Ó, começa na primeira seta. A primeira seta vem aqui. O primeiro termo que passa em cima, 1s2. Ó. Então, fica 1s2. Depois vem para cá. Agora se liguem, eu já distribuí quantos elétrons aqui? 2. 2, muito bem. Então faltam quantos? Serão 11? 9. 9, muito bem. Aí vamos lá para a segunda seta. A segunda seta passou em cima do 2s2. 2s2. Distribuímos quantos até agora? 4. 4, olha, legal. Bora para cá. Agora, ó, vem para a terceira seta. A terceira seta. Meu dedo passa em cima primeiro de quem? Do 2p6 ou do 3s2? Vindo daqui de trás. 2p6. Muito bem, então tem que ser ele. Ó. 2p6. Façam aqui a conta de quantos elétrons a gente já distribuiu. 10. 10. Faltam quantos? 1. Muito bem, então, ó, depois do 2p6, passou por quem? 3s2, só que Muito não vai bem, botar só que 2. muito bem, porque perceba, o subnível S pode receber até 2. Até 2 não significa que é 2, pode ser até. Como aqui só falta, para 11 faltam quantos? 1, né? Muito bem, então aqui vai ser 3s1. Acabou. Distribuímos, temos a distribuição eletrônica. Aí se eu perguntar para vocês o seguinte, quantas camadas que a gente tem no sódio? Vamos dizer quantas? 3, muito bem. Tá vendo? 3 camadas. Aí, se eu perguntar ainda melhor para vocês, tipo, por ele ter 3 camadas, significa que é uma coisa mais ou menos assim, ó. Ó, vou botar a bolinha do berílio aqui, tá? Ó, o berílio tem 2 camadas, então o berílio é assim, ó. 1, 2. Vocês vão entender isso aqui, é só uma ilustração, ó. O que está no meio é o núcleo, o que está nas bordas aqui é a eletrosfera. Já o sódio que está ali, ó, é o Na, ele tem 3 camadas, então ele é assim, 1, 2, 3. Olha que bonito. Quero que vocês me digam, entre esses 2 átomos, quem é maior? Em termos de tamanho. O sódio. Porque ele tem mais camadas. Então, se fosse para eu mexer em alguém, tirar ou botar elétron, seria mais fácil com quem? Com o berílio que está aqui ou com o sódio que está aqui? Com sódio. Muito bem. Porque os filhinhos estão mais distantes. A gente vai aprender isso, que a gente chama, inclusive, de reatividade, futuramente. Olha. Eita, que legal, que delícia. Bora lá. Vou fazer outra distribuição, tá? Fabrício, Oi. tem algum outro elemento na tabela periódica que tem todas as camadas? Tem que tem todas as camadas. Um exemplo dele vai ser... Cadê? Olha, o nome da criatura. Ogenazônio. O ogenazônio tem todas as camadas, porque ele tem 118 elétrons, Bianca. O ogenozônio.
Até o nome é feio, né? Aonde? Oi? Tá onde esse O no Ele seu... é, Gil, veja aí na tabela periódica, Ah, a parte dos gases nobres. Ele é o último sim. gás nobre. Ah, Pegando as é porque eu não contas. estava lendo direito, porque o Ah, foi? nome tá bem pequenininho. Tá, Mas né? acho que Lídio, né? Ele tem. É horrível fazer essas distribuições. Por isso, quando a gente quer distribuição de elementos muito grandes, a gente usa site hoje em dia. Só bota lá e ele dá a distribuição eletrônica bonitinha. E nem precisa, porque a gente vai aprender a mexer na tabela periódica, viu? Então, ó, bora, vou botar mais outro exemplo aqui, só para a gente poder dar mais uma praticada, viu? Eu botei aqui também o cálcio para a gente fazer, ó, com 20, tá? Bora lá para a gente fazer o cálcio. Preste atenção, isso é importante. Não subestimem, viu? Porque quem aprende a fazer a distribuição eletrônica, a vida muda. Ó, daqui para cá, o primeiro que eu vou pegar, um S2. Todo mundo entendeu isso? sim. Sim, né? Aí depois vem para a segunda seta. Quem vai receber primeiro? No caso, quem vai receber depois? O 2? 2 Muito bem. Depois vem para cá, quem é o próximo que vai receber? 2 P6. Muito bem. 2P6. Bora contar aqui. Bianca, me ajuda. Quantos elétrons a gente já distribuiu aqui? 10. 10. Então, para 20 faltam 10. 10. Pronto, então dá para a gente continuar. Vem para cá. Aí quem é o próximo? 3S2. Muito bem. Depois vem para cá. Quem é o próximo? 3P6. Muito bem. Bora contar. Bianca, conta aqui para a gente ver quanto que já foi. 17. 17, 10, 16, 18, né? 18. 18. Para 20 faltam 2. Olha, aqui. Aí vem. 4S2. Muito bem. Fizemos 20, ó, gente. Tá vendo? 20. Aí se eu perguntar para vocês quantas camadas tem ali no cálcio? 4. 4. 4. Muito bem. A galera já entendeu. Tá vendo? A galera já entendeu o real. Show, 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 show. Massa, velho. Aí vejam só. Vocês estão vendo aqui essa última camada que tem aqui, ó. Que é essa última camada. Ó. Que é a camada que a gente chama de mais externa. Essa última camada. Gente, a essa camada aqui a gente dá o nome de camada de valência. Isso aqui, ó. É a camada de valência do nosso elemento. Camada de valência. Ó, a galera que estava química e não entendia o que era camada de valência. Ó, tá vendo? Que a gente chama de CV. Mas não é comando vermelho não, viu? É camada de valência, pelo amor de Deus. A galera que for assistir depois, pelo amor de Deus, né? Bota ali só porque nós somos íntimos, tá? Mas aí é camada de valência, tá? Para quem estava e não entendia. Camada de valência é só isso, tá, gente? Que é para você ver quantos elétrons ele tem na última camada. Aí você vai ver, inclusive, porque quando a gente fala de valência, a gente está falando, na verdade, de como se fosse um costume. Na verdade, nem seria costume, mas é assim, perfil, entende? Tipo, valência significa perfil. Então, quando você fala assim, olha, analisa a camada de valência de um átomo. Então, você está avaliando o perfil dele, ou seja, se esse átomo ele tem capacidade de perder ou de ganhar elétrons. É basicamente isso. Aí depois a gente vai aprender que na camada de valência a gente precisa ter 8 elétrons, enfim, à frente. Diga aí, Bianca. Você falou dos átomos que têm a capacidade de ganhar ou perder elétrons, mas é de forma mais fácil, Isso, de forma mais fácil, isso mesmo. dependendo da camada de valência. De valência, perfeito, isso mesmo, Bianca. Muito bem. Tranquilo? Deixa eu botar aqui mais um outro, ó. E eu quero que vocês façam sozinhos agora. Que é o Então, magnécio. o exemplo do cálcio, ele seria mais fácil de doar elétrons. Muito bem, isso mesmo, perfeito. De todos esses aqui, ele seria o mais fácil de doar elétrons. Uhum. Tranquilo? Façam ali, ó, o magnésio, gente. E me digam aí como foi que ficou. Please.
Ó, Lissa já mandou o dela ali, a hipótese, né, de resolução dela. Ei, como é que bota assim, hein, Vitor? No Gi, notebook. E se for David, comprar, eu Gi, não você sei. tem que botar Alt GR e você escreve o número. Alt GR. Ou pode ser Ctrl Alt também. Isso. O meu tem aqui, ó. Alt GR. Eu não tô nem achando, né? Ah, não, peraí, achei. Do lado direito do espaço. Alt R e o quê? E o número na parte de cima. Sabe aqueles números que tem em cima das letras? Parte de cima das letras mesmo. Sem ser aquela parte, tipo... Pronto, aqui, ó. Sem ser essa daqui, Gil. Sem ser essa parte. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Consegui. Você vai apertar aqui. Aí só pode 1, 2 e 3, tá? Não pode mais do que 1, 2 e 3, não. Só para dizer. Poxa, fiquei feliz da vida. É flopado, é ruim isso aí ainda. Eles deveriam abrir para os outros também. Poxa, tá todo mundo conseguindo. Muito bem, velho. Porque a gente tem que saber fazer, tá? Distribuição. A gente nem vai treinar tanto, não. Mas eu vou deixar questões para vocês treinarem em casa, tá? E não é para ficar naquela coisa, não. Tipo, eu não vou ficar treinando mais porque eu já aprendi. Gente, quanto mais você faz a repetição, minha filha, a repetição leva à perfeição, viu? Tem que repetir. Repetir o máximo que você puder. Nessa vida de estudante, a gente tem que ter humildade, viu? Para entender que a gente precisa. E eu tô falando sério, real. Não tô falando pra tirar onda, não, viu? Tem que ter muita humildade. Humildade para você entender que você não sabe de tudo e que você vai precisar repetir. Beleza? Porque tem a galera, né, que às vezes pensa que sabe de tudo e se comporta como tal. A gente tem que tomar cuidado nisso, viu? Pra não se frustrar depois. Nem eu, como professor, né, eu não tenho conhecimento geral. É muito bem, ó, a galera tá conseguindo, vamos lá. Fabrício, agora que eu percebi que eu coloquei ao contrário, mas tá certo, né? Tá eu certo, coloquei o 3S2 primeiro do que o 2PC6. Tem problema não, viu? Tá. Perfeito, pode ser também. Bora fazer aqui, ó. Primeiro seria um S2, né? Ó. Um S2, depois viria 2S2. Depois, olha, 2P6. Aí vejam, até agora eu já fiz 10. Para 12 faltam 2. O próximo, 3S2. Tá vendo? Ó? Veja isso, é isso, ó, de vocês. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Beleza? Aí você fez ali 12. Tranquilo? Distribuímos ali um total de 12. Beleza? Todo mundo entendeu mesmo distribuição eletrônica, conseguiu pegar de boa? Para treinar em casa, viu, gente? Treinar bastante em casa. Pega a tabela periódica, deixa eu até adiantar para vocês aqui, ó. Pega a tabela periódica e pega aqui uns elementos e sai fazendo distribuição. A rodo. Quem aprende distribuição eletrônica, quem já me acompanha desde o ano passado sabe. O que era que eu mais dizia para vocês no ano passado, para a galera que já estava aqui, era que química, o segredo é entender o começo. Lembra que eu falei que o resto você vai aprendendo até por curiosidade, pô, vai ficando muito prazeroso aprender, entendeu? Vitor, é bom você dar assim, tipo, eu vou dizer que é decorar porque é uma coisa que você tem que memorizar mesmo, né? Tem que memorizar aqui esse diagrama. Uma dica, faz o diagrama no mínimo umas 5 vezes por dia. Todos os dias, assim que acordar, você já faz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. 2S2, 5P6, 5D10. 5F14. 6S2, 6P6, 6D10. 7S2, 7P6. Faz 5 vezes. Em uma folha branca à parte. Eu lhe garanto que dentro de uns 3 dias você está com isso na sua cabeça. Na alma. Não vou nem dizer cabeça, na alma. Porque você morre e leva com você. E nem é brincadeira, filho, nem é meme. Morre e leva consigo esse conhecimento todo. Ó, Lara. Ó, Lara falou aqui, ó. Tem a sopa. Tem, né? É mesmo. Tem um negócio que a gente usa, né? Pra decorar. É mesmo, tem.
Lara falou assim, Isso aí, sopa, sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de sopa. pode ser. Eu usei também na minha questão. Sabe que o S é 2, P é 6, D é 10 e o F é 14, entendeu? Aí é só ficar Perfeito. Olha, mais outra doidão. dica, velho. E aqui é a turma das dicas, pô. Aqui é a turma das dicas, cara. Isso aqui, cara. Ó, Evelyn falou assim, ó, Lara. Ô, Lara, tu prefere que chame de Lara ou de Evelyn? Fala aí, porque as outras chamam dos dois. Me desculpe, viu? Prof, uma dúvida. Em suas aulas, você aborda a parte teórica também, digo, na química em geral? Com certeza. Com certeza, viu, Lara? É porque agora, Lara, a gente está ainda na parte química geral. Mas, tipo, daqui a pouco, agora a gente já vai partir para a tabela periódica. Aí, depois de tabela periódica, a gente vai entrar numa parte bem mais teórica, que vai ser, nesse caso, as propriedades periódicas. Aí, depois de propriedades periódicas, a gente parte para ligações químicas. Aí a gente vai caminhando, de fato, para essa química bem pesada, tá? Mas é que agora a gente engatia para poder começar dando passos mais lentos, mas passos que a gente vai aprendendo a caminhar na química, beleza? Ó, o Vitor também disse aqui que memorizou pensando nos arquivos de PDF. Pode ser também, muito bem. Muito bem, show, vamos lá. Ó, ô Lara, eu não sei como é, depois eu vou até olhar a mensagem que tu mandou. Tua relação com química é de boa? Tranquila? Ou tu tem bastante dificuldade, assim, química? Tranquila, né? Show, mas você vai ver que vai chegar um momento que o curso realmente vai evoluir bastante, viu? Vai ficar bem aprofundado mesmo. Fique tranquila quanto a isso, tá? É porque eu tô dando base a todo mundo, até vocês que já são bons, pra dar uma esquentada no cérebro. Vamos lá. Gente, ó, pegou tabela periódica. Vocês vão perceber que as tabelas periódicas colocam, agrupam os elementos dentro de caixinhas, tá vendo, ó? E aí, dentro dessa caixinha, vocês vão ter as seguintes informações. Percebam, vão ter como é que se diz? O elemento, a simbologia desse elemento, que nesse caso aqui é Li. Li vem de lítio, inclusive você vai ter o nome dele aqui, tá certo? Fiquem tranquilos quanto a isso, não precisa estar decorando o nome de elemento, certo? Vai ter na própria tabela periódica, nesse caso Li de lítio. Você vai ter dois números, um em cima e um embaixo, certo? Olha sempre, normalmente o de cima, pessoal, vai ser o número atômico. Vou botar aqui, ó, o número atômico. Que eu vou chamar também, ó, eu vou ter o número atômico, que eu vou dizer que esse número atômico ele é representado pela letra Z, que vai ser a mesma coisa do número de prótons desse elemento. Inclusive, que é uma informação bem interessante, esse número de prótons, que é o número atômico, que vai ser o número desse elemento, é como se fosse o RG, o CPF dele. Percebam que, deixa eu voltar ali, peraí. Travou, não foi, gente? A câmera, para vocês, travou também? Travou, não foi? Também. Pronto, deixa eu ver se ela volta. Aí, voltou, não foi? Show, muito bem, voltou. Vamos lá. Notem que cada pessoa do Brasil tem seu CPF. A gente não consegue ter CPFs iguais. Se tiver um CPF igual, é um erro. Tem que corrigir. Aqui, do mesmo jeito, cada elemento vai ter seu número atômico. O número atômico é a identificação desse átomo, certo? Então, o lítio vai ter o seu número de prótons ali, ou seja, seu número atômico vai ser específico dele, certo? Então, esse número de cima vai ser ele. E o número de baixo vai ser o que a gente chama de massa, certo? Vai ser a massa. Mas aí tem que tomar cuidado que não vai ser, gente, apenas a massa em si. Mas é o que a gente chama de massa relativa. Vou até botar entre parênteses aqui, tá vendo? Ó? Vai ser uma massa relativa. Vou explicar o porquê que é massa relativa. Calma. Aí vamos supor que lá a tabela periódica tenha invertido isso. Você pegou uma tabela periódica, sei lá, da Índia, por exemplo, né, para você usar, e aí você viu que, porra, tá diferente. Como é que eu vou saber para identificar quem é o número atômico e quem é a massa? Sempre o número atômico vai ser o menor. Então, ó, entre 3 e 6,94, o menor é 3. Então, 3 teria que ser o número atômico, porque o número atômico é sempre menor do que a massa desse elemento. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Beleza, então lembra, entre os dois números, o número atômico sempre vai ser o menor. Entre os Fabrício, dois números. Oi? existe algum número atômico com vírgula? Não. Fique Então, tranquila também quanto a isso, viu? diferenciar, São né? os números inteiros. Fica muito mais fácil, né? Fica mesmo. Concordo com você, viu?
Sempre vai ser aqueles números. Aí, ó, na tabela periódica em si, deixa eu mostrar para vocês. Daqui a pouco eu abro um PDF ali, tá? Não vai ficar nesse amadorismo todo, não. Mas, ó, o boro aqui. O boro tem esse número aqui em cima, que é 5. Então, o 5 é a identidade dele. Significa que o boro, ele tem número atômico 5. Pode perceber que aqui dentro da tabela não tem nenhum outro elemento que tenha 5 como número atômico, porque é a identidade, é o CPF desse boro. Acabou. Simples assim. Já aprendemos a identificar. Beleza? E aprendemos também a identificar essa massa relativa. Por que massa relativa, professor? Explica, pelo amor de Deus, porque vejam, lembra que eu falei para vocês que um mesmo elemento ele pode ter outras características? Aí eu preciso que vocês aprendam comigo aqui, olha só, vejam comigo, relembrem alguns conceitos de elementos. Olha só, os elementos eles podem ser isótopos, eu vou até botar o P bem grandão, se vocês me permitirem, tá? Dois elementos podem ser considerados isótopos, eles podem ser considerados também isótonos, eu vou botar o N bem grandão, isótonos, e eles podem ser isoeletrônicos. Eletrônicos. Aqui nem precisa botar o E grandão, porque vocês já vão meio que entender, tá, gente? Ó, vejam. Dois elementos, eles são isótopos quando o número de prótons for iguais. Vou botar aqui, ó. Número de prótons iguais. Número de P, já sabem que é prótons, igual, já sabem que é igual. Isótono, adivinha, olha, os nêutrons. Número de nêutrons iguais. E isoeletrônicos, número de elétrons é iguais. Ó. Tá vendo? Esses três conceitos a gente precisa lembrar, tá? Que são isótopos, isótonos e isoeletrônicos, que são justamente aqui as três classificações que a gente pode ter dos elementos. Aí, isso que eu estou falando para vocês, vejam, ó, existem elementos que são isótopos, ou seja, são elementos que têm número de próton igual. Então, se ele tem número de próton, significa que ele tem o número atômico igual. O que foi que eu falei em relação a esse número atômico? Ele vai ser o que desse elemento? A identidade dele. Dois elementos diferentes podem ter o mesmo número atômico? Não. Não. Mas mesmo assim, olha só, mesmo que eles sejam o mesmo elemento, sejam chamados do mesmo elemento, cada um, olha só, cada um tem uma função distinta no mundo. É aquele caso que eu comentei com vocês de carbono 12 e carbono 14, que são diferentes. E o que muda? A massa. Mas eles não deixam de ser isótopos, eles não deixam de ser carbonos. Deu para entender? Não deixam de ser carbonos, mas são diferentes. Tá vendo? São carbonos com massas distintas. Aí essa massa relativa aqui, ela vai ser o que a gente chama de média ponderada entre essas massas. Um exemplo muito clássico é o exemplo do cloro, porque nós temos dois cloros na natureza, viu? Temos o cloro que a gente chama de 35 e temos o cloro que nós chamamos de 37. Ou seja, é um cloro que a gente pode encontrar dois cloros no ambiente, viu, Lara? Pode encontrar um cloro que tem massa de 35 gramas por mol e pode encontrar um cloro que tem massa de 37 gramas por mol. Agora, olha que interessante. Sabe o que os cientistas entenderam e identificaram nesses dois cloros? Que esse cara aqui, ele é encontrado em 75% dos casos. Ou seja, 75% de todo o cloro que está no mundo, Evelyn, é de 35 gramas por mol. É de massa 35. Já o cloro 37, ele é encontrado em 25% dos casos. Então, ele é responsável por 25% do total de cloro. Por isso que é relativa. É relativa porque a gente chama de ponderada. Então, aqui a gente precisa fazer uma massa ponderada desse cloro. Aí, veja, olha só. A média ponderada, eu tenho que fazer o seguinte. Isso aqui vocês tudo vão aprender em matemática, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas média ponderada é aquela média que você faz com os pesos. A gente diz que é assim, pega os pesos e multiplica pelo valor. Mas isso aqui vocês não precisam saber disso aqui em química não, viu? Então vão relaxando. Em matemática a gente vai ter o momento certo para aprender isso. Mas vejam, os pesos são as porcentagens.
Aí vocês vão aprender em matemática também que 75%, por exemplo, não é número, é representação. E vai representar o número decimal 0,75. Então, vou fazer o quê? Vou pegar o 0,75, que é o peso, que é a porcentagem, e vou multiplicar pela massa de 35. Vou somar pelos 25%, que são 0,25, e multiplicar pelos 37. E embaixo eu divido pela soma dos pesos. Gente, o peso, olha só, eu tenho um peso que é 0,75, porque eu não posso botar em porcentagem, e tenho outro peso que é 0,25. Quando eu somar os dois, não vai dar um inteiro? Então, eu vou dividir aqui, ó, eu vou até botar embaixo. 0,75 mais 0,25. Bora multiplicar ali, ó. 0,75 vezes 35 vai dar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. Dá 35. 35 com 2, 37. 5 vezes 0, 0 com 3 dá o próprio 3. 5 vezes 3, 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 7, 21. Com 2, com 1 dá 22. 3 vezes 0, 0 com 2 dá o próprio 2. E agora a gente vai somar. Fica 5, 12, aqui dá 6 e aqui dá 2, e 2 casas após a vírgula. Então, a massa vai ficar 26,25, mais, alguém faz aí para mim 75, ou 37 vezes 0,25, por favor. E me diz. Só enquanto eu vou apagando isso aqui, ó. Foi rápido. Foi? Quanto foi? 9,25. Muito bem, 9,25. Ó. E aqui vai dar 1 embaixo, né? Ó, quando eu somar 1. Agora, somem para mim isso daqui. 26,25 mais 9,25. Somem aí. Ó, a galera já vem da importância de fazer os cálculos bonitinhos, como a gente já vem fazendo, as atividades de matemática. 35,50. 30 e quanto? 35,50. Muito bem. Tá vendo? Ó? 35,50. Então, a massa do cloro é essa. Bora olhar aqui se é essa. Ó. Se liguem, ó. Ó. O cloro está aqui. Olha que número é esse aqui, está aqui, ó. 35,45. Que fazendo arredondamento fica 35,5. 50. Isso aí, muito bem. Perceberam que deu aquela massa? O lítio é do mesmo jeito, pô. O lítio existe aí, que não vem ao caso a gente saber, não. Por quê? A tabela já vai trazer isso tudo pra gente, pô. Vocês estão entendendo que a tabela já traz isso? Não precisa se desesperar, mas o que eu quero é que vocês entendam de onde tá saindo essas coisas. Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam, tá ligado? Aí, ó, cuidado, tá? Por quê? A gente aprende na química que a massa, veja só, a massa do elemento vai ser uma soma. A gente diz que ela vai ser a soma dos prótons com os nêutrons, ou seja, vai ser ali a soma entre o número atômico e os nêutrons, mas tem que tomar cuidado. Essa massa que a gente está dizendo aqui não vai ser a massa de um elemento em si, mas sim a massa relativa, tá? Tem que tomar cuidado, beleza? É sempre a massa relativa. Só para poder vocês virem aqui que tem um monte de número quebrado nessas massas, a maioria vão estar quebradas, mas quando eu digo quebrada é número decimal, tá? Mas é porque é uma média ponderada, beleza? E ali é o cálculozinho, que a gente nem vai usar. Fiquem tranquilos. Ele, gente, peraí que tem alguém ligando. Calma aí, viu? Vê se voltou. Cadê? Voltou, muito bem. Desculpem, viu, gente? Vamos lá, ó. Então, vindo para cá, pronto, a gente já viu que já calculou a média. Beleza, já vimos tudo isso, certo? Em relação à tabela periódica. Então, agora a gente já tem capacidade, Vitor, de olhar para um elemento e saber identificar os seus elementos, no caso, os seus elementos, né? A gente já é capaz de olhar para um átomo e saber identificar seus elementos. Ficou bem melhor formulado essa frase, né? Desculpe, viu? Então, a gente consegue olhar para um átomo na tabela periódica e identificar os seus elementos. Beleza? Agora a gente vai aprender a tabela periódica em si. Gente, percebam aqui, deixa eu abrir para vocês aqui, ó, rapidinho, tá? Deixe-me abrir a tabela periódica aqui, que agora eu vou riscar para um caramba aqui. Agora eu vou riscar para caramba. Vejam.
Analisem junto comigo aqui. Olha essa tabela periódica como ela tá, minha gente. Tá vendo que a tabela periódica, ela é vários quadrados, vários retângulos juntos. E aí esses retângulos juntos é de fato uma tabela mesmo, né? Isso. Que você abre ali, sei lá, uma tabela do Excel e parece muito com isso. E é basicamente uma tabela mesmo. Os caras organizaram esses elementos para que a gente não precisasse ficar dando o Google toda vez que quisesse informação. Isso aqui é o manual da química, pô. Não tem pra onde correr não, viu? Tem que saber mexer, tem que saber entender isso. Não precisa decorar, porque a gente não tá lá na década de 90 mais. Mas a gente precisa saber entender esse documento. Aí percebam aqui, ó, que essa tabela periódica, ela é formada por diversas colunas. Lembra que coluna é tudo que está em pé. Cuidado para não passar vergonha e não saber dizer isso aqui, tá? Ó, nós temos aqui as nossas colunas, que são tudo isso aqui que está em pé. E nós temos também, ó, se vocês forem perceber, as linhas. Tá vendo? Ó? Tanto essas colunas quanto essas linhas não são por acaso. Por meio delas, a gente consegue identificar diversas coisas aqui, diversas características, propriedades desses elementos aqui. Essa formulação, essa construção dela é para ficar fácil para a gente entender. Eu vou tirar rapidinho. Então, tudo que está construído ali é de uma forma, Jéssica, Amanda, para facilitar a nossa compreensão. Não é para complicar. Nós que complicamos porque não sabemos lidar com essa documentação. Mas ela é para facilitar. Quem sabe mexer em tabela periódica sabe que é a coisa mais tranquila do mundo. Aí vamos lá. Ó, vocês viram lá, deixa eu até botar aqui, ó, passar uma linha aqui. Vocês viram que ela tem linhas e tem colunas, tá? Essas linhas e essas colunas, elas vão formar o que nós chamamos de períodos e famílias, porque é como essa tabela periódica é definida, ela é separada. Então, veja, nós temos os primeiros, que nós chamamos de períodos. Os períodos serão representados pelas linhas. Tem que lembrar que linhas é sempre na horizontal, tá? Então, tudo que tiver deitado, eu vou dizer que é linha. Beleza? Então, tudo está deitado são esses períodos. E sabe o que é que esses períodos vão me dizer? Vão me dizer o número de camadas que esse elemento tem. Então, puxem uma seta aí, gente. Botem período, botem linha, aí identifiquem o que é uma linha para não confundir com a coluna, e vocês colocam que, olha só, ele mostra, ou diz, você que sabe como quer escrever, mostra o número de camadas que um elemento tem. O número de camadas que um átomo tem. Ou um elemento, eu vou chamar de elemento, tá? Que um elemento tem. Eita, porra, até agora a gente estava usando o quê para saber quantas camadas que um elemento tinha? Rápida. A distribuição. Muito bem. Aí a tabela veio, Vitor, para a gente não precisar ficar fazendo esse trabalho de Kenga, entendeu? De estar toda hora fazendo a distribuição. Mas eu não preciso saber. É bom, sabe por quê? Porque o Enem, como não vai te dar a tabela, aí às vezes ele te dá o número atômico. Aí você vai precisar saber disso aqui. Beleza? Porque às vezes o Enem é meio ruimzinho, tá? Não passe e espere que você saiba fazer a distribuição. Então, por isso que eu estou dizendo. Aqui é para facilitar, com certeza. Mas a gente precisa saber lidar também sem ela, tá? Sem ela, a gente precisa saber o que vai fazer. Então, vejam, deixa eu botar aqui de novo, que eu gosto assim, de ir botando, tirando esse negócio aqui, para a gente poder ir entendendo, viu? Vejam, ó, vou botar aqui a tabela periódica. Digam aí se tá todo mundo tendo acesso, sim ou não. Sim. Depois eu vou mandar para o Classroom para vocês, tá? Lá uma tabela periódica, que é essa daqui, ó, que eu uso, ó, que ela é perfeita, viu? Ela é bem didática. Gosto de dizer que vocês vão ver que tem vários tipos de tabela periódica. Mas aí eu vou disponibilizar a que eu uso, tá? Que é a que eu sou simplesmente apaixonado. Tem duas, na verdade. Aí eu vou mandar as duas, vocês escolhem lá qual vai ser a que vocês vão querer, certo? E vejam aqui, então, ó, período, certo? Ó, você tem aqui, ó, essa daqui, gente, é a primeira linha, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a primeira linha. Na primeira linha, você tem quais elementos aqui, se a gente for analisar? Deixa eu dar um zoom, ó. Vou dar um zoom. Nós temos o hidrogênio e nós temos lá do outro lado, na primeira linha, que é a continuação, tá? O hélio. Percebam, eles não estão na primeira linha, então significa que eles fazem parte de qual grupo? Me digam aí. Se está na primeira linha.
Eles fazem parte de que grupo? Então, não é isso? Então significa que eles têm quantas camadas? Uma camada. Muito bem. Vou perguntar para vocês agora, ó. Todo mundo sabe que pronto, para a galera que não sabe, o potássio, ele é representado na tabela periódica pela letra K. Procurem o potássio ali e me digam qual é o grupo que ele faz parte, ou qual é o período que ele faz parte. O potássio. Quatro, muito bem, o quarto período. Então significa que o potássio tem quantas camadas quando eu for fazer a distribuição? 4. 4, muito bem. Querem ver se é verdade mesmo isso? Vou pegar o potássio, ó. O potássio, ele tem 19 elétrons. Confirme aí para mim se é. É, né? É, 19. Ainda lembro. Eita, ainda lembro. Eita, mas não é preciso lembrar não, viu? Eu lembro mais porque eu ministro aula, viu? Vamos lá, vou pegar aqui o 19 e vou distribuir, ó. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, desculpa, isso, 2p6, 3s2, 3p, vamos lá, 10, 12, desculpa, 10, 12, aí aqui fica 6, 18, 3p6, 4s1. Não é isso? Fiz certo, né? Ó. 8, 10, 16, 17, 18, 19. Olha, quantas camadas que deram? Exatamente 4. Mas, ó, com a tabela, precisou fazer essa vagabundagem? Não, né? Então, os grupos são as linhas, vão me dizer ali quantas camadas que esse elemento tem. Ah, e para que isso é importante? A gente disse que Ô, Feitosa, tu tá aí, Feitosa? Tô aqui. Tá, né? Feitosa, o que a gente disse em relação a esse número de camadas? Tipo, quanto mais camadas esse átomo tiver, o que, vai acontecer com os elétrons dele? Eles vão estar mais distantes do núcleo, então vão estar mais vulneráveis a fazerem ligações. Ligações. Eita, ela ainda falou bonito, a gente nem falou sobre ligação, a bicha já veio com ligação. É isso mesmo. Tá vendo aí? Na verdade, eu queria falar bem assim, porque quanto mais distante da mãe, mais o filho fica vulnerável. Eu queria falar assim, aí eu tentei incrementar. Agora você falou na linguagem do curso. Que você quer chegar aqui e falar bonito. Perdão, errei mesmo, viu? Amostrou. Ei, amostrada demais. Desumilde, pô. Não aceito, não. Tem que ser humilde, pô. Tem que ser humilde. Mas, vocês viram lá? Por isso, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, ó. Vejam lá. Vejam aqui, ó. Eu vou perguntar agora. Se liguem, viu? Eu vou pegar o Laurêncio, que está aqui, e vou comparar ele com o cálcio. Quem tem mais camadas, o cálcio ou o Laurêncio? Laurêncio. Muito bem. Agora todo mundo já sabe identificar isso. Aí nós temos, além do período, nós temos o que nós chamamos de família. Deixa eu tirar, porque senão as pessoas que assistem depois vão me dar facada. Porque fica a minha tela bem miudinha do lado. Ó, experiências do ano passado. Tá vendo? Que as pessoas ficavam, gente, eu não tirava e deixava o slide. Aí quando era depois a galera ia reassistir, aí ficava, mano, eu não consegui ver nada do quadro, inferno, eu vou te dar uma facada. Aí eu, mano, calma. Da próxima vez eu vou lembrar de tirar. Nunca lembrava, mas dessa vez eu lembro, tá? Aí a segunda que nós temos são as famílias, tá? Ó, as famílias que também pode ser chamado, gente, de grupo. O Enem ama chamar de grupo. Aqui, gente, vão ser usadas as colunas para identificar. As colunas, ó. Tá vendo? Que é tudo que tá em pé. Cortou não, né? Ali, deu para ver. Eita, cortou um pouquinho, não foi? Deixa eu tentar tirar o zoom um pouquinho. Pera, calma. Deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom. Opa! Aqui, foi, né? Ó. Pronto, vou deixar assim. Dá para ver agora? Dá, né? Agora dá. Ficou bem melhor, não foi? Mais longe um pouquinho. Tá vendo? Então, as colunas, que a gente vai chamar de família, certo? Que também o Enem pode chamar de grupo. Gente, essa família, esse grupo, ele vai me dizer os elementos que possuem distribuição eletrônica semelhante. Certo? Então, é basicamente o quê, gente? É basicamente assim, vai me dizer quantos elétrons na camada de valência cada elemento vai ser.
cada elemento vai ter. Ó, vou botar aqui. Diz, ó, o número de elétrons na camada de valência. Vocês sabem já aqui o que é a camada de valência, não vou escrever todo. Então, bora lá. Ó, se liguem aqui. Vou botar, volta aqui comigo. Eita, vou rapidinho que daqui a pouco a aula acaba, ó, já. Jesus. Vamos lá, ó. Seguinte. Nós temos aqui essa primeira coluna. A primeira coluna vai me dizer a primeira família. Tá vendo? O que é o primeiro grupo. Hoje, gente, a IUPAC recomenda que os professores ensinem sempre, os químicos usem grupo e não família. Mas eu vou continuar dizendo família porque eu aprendi como família. Não muda nada, tá? É a mesma coisa, beleza? Então, veja, eu tenho ali a primeira família. Todos os elementos que estão na primeira família têm a distribuição eletrônica semelhante. Ou seja, vão ter o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, veja, quando eu distribuir, preste atenção, Vitor, quando eu distribuir todos os elétrons do lítio, por exemplo, eu vou ter que encontrar na camada de valência. O que é que vai ser camada de valência? Alguém me lembra? A última camada. Muito bem, eu vou ter que encontrar um elétron, porque ele está na primeira família. A gente fez a distribuição do lítio. Não, a gente não fez não, a do lítio. Que merda, cara. Mas se a gente fizesse, a gente ia encontrar um elétron na camada de valência. Bora ver um que a gente tinha feito. A gente fez o cálcio, ó. O cálcio, ele faz parte de qual família? Aqui, ó. O cálcio, cadê? Ó o cálcio aqui, ó. O cálcio tá aqui. Qual é a família do cálcio? 2. Então, significa que ele tem que ter quantos elétrons na camada de valência? 2. 2, porque ele faz parte da segunda família. Ó o cálcio aqui. A última camada foi a quarta. E olha quantos elétrons na camada de valência dele. 2, exatamente o que a gente fez. E aí, tabela periódica é para ajudar ou para atrapalhar? No final. Ajudar. Ajudar, tá vendo? Todo mundo entendeu essa parte. Porque, gente, isso aqui é o básico. É o básico do básico que vocês precisam. Professor, eu vi que tem professor que mostra a separação dessas camadas. A gente não precisa saber disso. A gente só precisa saber dessa parada, pô. Tá vendo? Tipo, linhas e colunas, o que é que eles me dizem? Só isso. Soube lidar com isso, ó. Perfeito, pô. Aí eu vou perguntar para você, vou perguntar para algumas pessoas aqui, viu, Feitosa? Me diz aqui, Feitosa, quantas camadas a gente tem no fósforo? Eu já estou identificando o fósforo aqui, ó. 2. 2? Vê aí. Não, 3. 3, muito bem. E quantos elétrons na camada de valência? Eita, tem que fazer, né? Tem, mas é só olhar a família. Agora é só isso aqui que eu queria que vocês não caíssem, ó. Ele não está na família 15, gente. Aí cuidado para não dizer 15 elétrons. Porque ele tem que ter... Não, no caso, 5 só. Isso. Por quê? Porque antes, gente, olha, é por isso que aí o PAC não quer mais que a gente ensine como família. Porque a gente antes dizia assim, ó, que esses elementos aqui, vê se vocês vão entender isso, ó. Esses elementos aqui, ó, eram da família 1, a gente chamava de família 1. Aqui, a gente chamava de família 2. Aí, só que era família 1A, família 2A, família, tá vendo a 13 que tá aqui, que agora é o grupo 13, a gente chamava de família 3A. Aí aqui era antes família 4A, aqui era a família 5A, tá vendo? Porque esse número da frente aqui dizia o número de elétrons na camada de valência. Beleza? Porque, veja, a gente vai aprender um negócio chamado de regra do octeto, que significa o quê? Que um elétron, ele tem que ter, que um átomo ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, né? Normalmente, claro que existem as exceções do octeto, mas, no geral, precisa ter ali 8 elétrons na camada de valência para poder estar, como a gente diz, tipo, ai, meu Deus do céu, para ele estar estável, certo? Para a gente garantir a estabilidade desse átomo. Aí a gente tem ali, tipo, até a família 18, mas a família 18, na verdade, seria tecnicamente a família 8, só que a família 8A. Por isso que a gente diz que são grupos, tá? Então vai ser basicamente assim, ó, ver se vocês entendem, ó. A família 1 vai ter
a família 1 vai ter um elétron na camada de valência, a família 2, 2 elétrons na camada de valência. Então, vendo esses elementos que estão aqui, ó, isso aqui a gente chama de elementos de transição interna, ó, esses caras aqui. São os elementos de transição. Aí eles, essa regra a gente costuma não aplicar. Por quê? Porque tem alguns caras aqui que não vão seguir. Por quê? Porque o problema da química não são as regras, mas sim as exceções. Porque a química gosta de ter uma exceçãozinha ali ou outra, até porque a gente está trabalhando com elementos, enfim, está no nosso dia a dia. A gente sabe que a nossa vida não é regra, né? Essa vida não existe nenhuma regra. Tudo é muito subjetivo. Então a gente usa mais esses dois, ó, essas duas famílias iniciais e essas outras 1, 2, 3, 4, 5, 6 e essas outras 6 que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, tá vendo? Aí vejam aqui, ó, 13 é porque tem 3 elétrons na camada de valência. Só olha para o número de trás. 14 tem 4 elétrons. 17 tem 7 elétrons. 18 tem 8 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Então é isso daqui. Além disso, povo lindo, vejam só. Antes de eu passar, né? Adiante, eu quero que vocês me digam. Todos entenderam essas paradas que foram faladas até agora? Sim ou não? Sim. Sim, né? Pronto. A galera que já sabia, deu para revisar, não deu? Dá uma revisada boa, não foi? Sim. Muito bem, show. Agora, vejam só. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a subdivisão dessa tabela periódica. Porque, veja, nós teremos basicamente 2 tipos de elementos numa tabela periódica. A gente pode ter elementos que são metais e elementos que são ametais. Aí também existem aqueles que são intermediários, que a gente chamava lá de semimetais. Mas eu não trabalho com semimetais, por quê? Porque a maioria das provas tá pouco se lascando para essa parada de semimetais. Eu vou apagar ali a distribuição eletrônica, tá? Se vocês me permitirem ali. Vou apagar, porque eu vou falar com vocês, vou comentar um pouquinho sobre esses tipos de elementos que a gente pode ter aqui, que são tecnicamente 2, né? Na prática, na verdade, são só 2. Porque esse negócio de semimetal eu não gosto de trabalhar, não, porque só faz confundir mesmo a nossa cabeça. Porque hoje a química, a IUPAC diz que nem existe esse negócio de semimetais, tá? Ela diz que não existem mais. Ou uma coisa é metal, ou uma coisa é ametal, ou seja, não é metal. Basicamente isso. Deixa eu botar aqui, ó. Existem 2 tipos, os metais e os ametais. Boa parte, gente, cerca de 90% da tabela periódica vai ser composta, Bianca, de metais. São abundantes. Em geral, são abundantes. A menor parte são ametais, beleza? E nós temos também os terceiros, que a gente chama de gases nobres. Mas assim, a gente diz que eles são tão perfeitinhos que nem é estudado, certo? Porque eles já são meio que perfeitos. Então, a gente não precisa estar citando sobre eles. Então, tecnicamente mesmo, só existem os metais e os ametais. Aí, professor, o que é que significa ser metal? Gente, ser metal na química, a gente diz que é todo elemento que tem a capacidade, é todo elemento que tem a capacidade de perder elétrons. Perder ou ceder, certo? Vocês têm que lembrar que existem essas 2 visões, certo? Tem gente que vê como perder, tem gente que vê como ceder, certo? Já os ametais são todos os elementos que têm a capacidade de ganhar elétrons. Capacidade de ganhar. Ou também vocês podem dizer de roubar, tá certo? Os elétrons. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui como é que vocês vão fazer para identificar esses caras na tabela periódica, que é o que importa. Algumas vão passar para vocês em relação a cores. Olha que delícia essa tabela aqui. Ele diz que os semimetais, ela ainda está apresentando semimetais porque é uma tabela periódica velha, tá aqui, mas as novas, sendo bem sincero, não vão apresentar isso não. Aí vejam, os não metais são os roxinhos, não metais são ametais. Olha, esses caras todos que estão aqui, tá vendo? Ó, juntamente com os halogênios também são, tá? Ametais. Beleza? Então, ó, todos esses daqui, ó, são ametais, ó. Beleza? Todos esses daqui, ó, são ametais, ó. Aí, se vocês forem perceber, a maioria aqui, gente,
ou são gases ou são líquidos, mas na sua grande maioria, na verdade, são gases. Tipo, oxigênio, nitrogênio, carbono, tá vendo? Ó? Tudo gás, tá vendo? Nada vai ser sólido. Só que se liguem, viu? Que no nosso estudo a gente vai considerar esses verdinhos claros aqui, ó, também como sendo ametais, viu, gente? Todos esses daqui são ametais, viu? Não vou separar tipo, como semimetal, não. Não gosto de fazer isso. Se você faz outro curso e o professor gosta de dividir, tranquilo. Mas eu, particularmente, não vejo necessidade, porque eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Então, notem aqui, todos esses que eu estou pintando de amarelo aqui, eu estou passando o marcador amarelo, todos esses daqui são considerados elementos não metais. Então, se eles não são metais, significa que eles têm uma grande capacidade de ganhar elétrons. Então, se eu boto eles perto de outro elemento, o que eles vão fazer é roubar os elétrons para eles. Tá vendo? Então, são esses caras que estão aqui, ó, do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, silício, fósforo, enxofre, cloro. Todos esses caras aqui são ametais. São caras que não são metais. Os azuis que estão ali do lado, esses carinhas aqui, eles são os gases nobres. Inclusive, gente, eles são, ó, gases nobres. Meu Deus, ficou horrível, desculpem, viu? A letra vai ficar péssima. Mas vejam, esses gases nobres... Eu acho que não tem necessidade de escrever gases nobres, que está na tabela ali, o azulzinho. Também, né? É que ela já mostra... Tu vai ver, Bianca, que a tabela, tudo que ela foi construída foi para ajudar a gente. Sim. Ela é impecável, cara, impecável mesmo. Ela ajuda muito, muito mesmo. Então eu quero que você saiba usar elas, certo? Elas que eu falo assim, porque você vai ver que tem vários tipos de tabela. E todo o resto que sobrou, tirando os gases nobres e os ametais, é tudo metal. Tudo, tudo, tudo metal. Tudo. Não vai ter nada que não seja metal. Aí, inclusive, vocês estão vendo esses daqui, ó, que estão aqui embaixo. Na verdade, gente, esses caras que estão aqui embaixo são os metais de transição interna. Eles vão estar aqui, ó, entre esses dois caras, entre o lutécio e esse outro aqui, tá vendo? Vai estar entre esses dois. Aí vejam só, por que foi que eles ficaram todos juntos e dentro? Porque lembra dos grupos e das famílias que eu falei para vocês? Gente, esses grupos e famílias, além de dizer o número de camadas e o número de elétrons na camada de valência, eles também vão me dizer uma coisa muito importante, as propriedades físico-químicas que esses elementos têm em comum. Então vejam aqui, ó, por que foi que todos esses elementos aqui, ó, ficaram na mesma família? Tipo, só não o hidrogênio, tá, gente? Porque o hidrogênio, ele não é considerado metal, beleza? Ele é um elemento à parte. Tanto que se a gente quisesse pegar o hidrogênio e jogar ele em qualquer lugar, funcionava. Por quê? Ele nem pode ser considerado metal, nem pode ser considerado um ametal. Aqui ele coloca como um ametal, mas porque é uma tabela bem antiguinha, tá? Mas o hidrogênio é só hidrogênio, acabou. Ele não se relaciona com nenhuma outra. Beleza? Com ninguém. Mas vejam, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio. Gente, todos esses caras estão na mesma família porque eles possuem propriedades físicas em comuns. Primeiro, são todos metais. Segundo, todos eles são bons condutores de energia elétrica. Todos eles são bons condutores de calor. Todos eles são reativos, tá vendo? Ou seja, elementos que estão no mesmo grupo, no caso, que estão no mesmo período e na mesma família, são elementos que possuem características físico-químicas similares. Todo mundo entendeu isso, né? Porque talvez a questão te pergunte, tá? Por que é que um elemento ele tem coisas parecidas com outras? Vocês vão dizer, porque fazem parte do mesmo grupo, da mesma família, entendeu? Basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ver dessa tabela. Não, era só isso, tá? Então, ó, todos esses restos que estão aqui, ó, é tudo metal, tá? Ó. Metal, 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 tudo metal. Beleza? Todos eles. Então, de tabela periódica, dessa parte aqui era isso. Vamos resolver algumas questões antes de eu liberar vocês, porque eu preciso que vocês entendam e apliquem isso daqui. Não vou passar ainda a lista de tabela periódica, tá? Porque só quando a gente vê as propriedades. Mas, por enquanto, eu vou passar pelo menos a parte de distribuição eletrônica. Porque vocês já vão dando uma... Opa, aqui, pronto.
porque vocês vão, né, dando pelo menos uma revisada, enfim, né? Vão dando uma trabalhada legal nisso daqui. Deixa eu botar aqui. Cadê, meu Deus? Pronto, muito bem. Ó, vou botar aqui, ó, a primeira questão. Eita, meu Deus, cadê? Pronto, foi. Deixa eu botar aqui para vocês terem acesso ao slide. Cadê? Pronto, a apresentação. Show. Olha que legal essa primeira questão. Olissa, lê para a gente aí. Só o enunciado, por favor. Um íon pode ser conceituado como um átomo ou grupo de átomos com algum excesso de cargas positivas ou negativas. Nesse contexto, a distribuição eletrônica do íon magnésio 2+, pode ser representada corretamente por, dado que Valeu. em G2412. Perfeito, isso mesmo. Obrigado. Ó, ele falou aí, gente, duas ideias. A primeira foi ideia de íon. Vou pegar aqui, ó, o magnésio, vou botar os elementos que ele me passou. 24 em cima, 12 ele botou embaixo. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês um negócio aqui, tá? E ele quer saber o do magnésio 2+. Deixa eu explicar rapidinho para vocês, antes de vocês fazerem. Pera, deixa eu tirar, para a galera não me matar quando forem assistir. Vocês estão vendo essa parada de íon aqui, gente? Íon é todo átomo que tem carga. Percebam, Giovana Lissa já tinha me falado no início da aula, quando eu perguntei, sobre o estado natural dos átomos. Ela me falou que eles devem ser neutros, certo? Mas percebam, a gente pode mexer nesses átomos. A gente pode colocar elétrons e tirar elétrons. Então, quando você tira ou coloca elétrons, você desbalancia, você tira eles desse estado natural. E aí você vai desenvolver, vai criar os íons, que são cargas. Aí percebam, olha só, você pode ter dois tipos de íons, que nós chamamos de cátions. Ó, nós podemos ter os cátions e podemos ter também os ânions. Os ânions. Vamos lá, os cátions são todos os átomos que ficam positivos. Então, vamos lá. Se eles ficam positivos, significa que eles perderam ou ganharam elétrons? Perderam. Perderam, muito bem. Então, aqui, quando perde elétrons, vou botar aqui, ó, perder. Já os ânions, eles ficam negativos porque eles ganham, beleza? Ó, elétrons. Tranquilo? Então, veja, o magnésio aqui, ele ficou em cima, 2+. Por quê? Porque a carga vai aparecer lá em cima. Olha só, ele ficou 2+, então significa que ele ganhou ou perdeu? Perdeu. Perdeu quantos elétrons? 2. Muito bem. Isso, inclusive, a gente diz que é, ó, vou escrever aqui, o cátion bivalente. Por que bi, professor? Bivalente. Por que bi? Porque bi vem de 2. Se ele tivesse perdido 3, a gente chamava de cátion trivalente. Tá vendo? Beleza? Se perde 1, monovalente. Beleza? Então, significa o quê? Que esse magnésio 2+, ó, esse magnésio 2+, ele vai ter elementos distintos em relação a esse cara. Vamos lá, entre 24 e 12, qual vai ser o número de prótons? 12. 12, né? Isso porque, lembra, o 24 vai representar quem, gente? A massa. A massa, muito bem. Isso aí, ó. Lembra, o maior sempre a massa, o menor sempre o número de prótons. Então, o magnésio original, que é o magnésio no seu estado físico comum, ele tem 12 prótons. Então, ele tem quantos elétrons? No estado normal. 12 também. Muito bem. Agora, se a gente for trabalhar o magnésio 2+, ele vai ter o mesmo número de prótons, porque, lembra, prótons não se mexem, mas elétrons, ele vai ter quantos? 10. 10, muito bem, tá vendo? Tem 10 elétrons. Aí agora a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Façam aí pra gente ver. E botem, deixa eu botar aqui, ó. Vocês vão botar qual é a resposta dessa questão. Ó. Enquanto eu vou tomando água aqui.
Agora sim, né, David? David te mandou dar a resposta, depois corrigiu, depois corrigiu. Eu, David, sou desse jeito, velho. Igual. Muito bem, letra D, perfeito, gente. Estão certos, ó. São 10 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. 8, 10, acabou. Tá vendo? Ó, onde é que eu tenho isso? Na letra D de dado. Beleza? Deixa eu botar outra questão para vocês fazerem. Rapidinho, daqui a pouco, daqui a 4 minutinhos a aula acaba já. Qual a próxima? Ó. Feitosa, leia essa questão para a gente, o enunciado. As propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das configurações eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações dos seus íons. Sendo o cálcio presente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo o número atômico Z igual a 20, a configuração eletrônica no seu cátion bivalente é. Muito bem. Tentem fazer, viu? Quem não conseguir, calma. Esse Z, inclusive, é número atômico, tá? O Z é o número atômico. Lembra que eu já falei isso, viu? Ó, que é o número de prótons. Beleza? Eu até botei também aqui, ó. Essa questão aí do cátion bivalente é igual à coisa passada? É, isso mesmo, certo? Aí vem aqui, ó, o que significa o cátion, que perde, certo? E bi de 2. Eita, tivemos aí algumas divergências, não foi? Eita, bastante divergências, ó. Gostei, eu gosto assim, quando tem muita divergência, é bom. Então, vejam lá, ó, vamos lá, vamos aqui pra gente fazer, ó. O número atômico do elemento, ele disse que é quanto? 20. É isso? É. Uhum. Ele quer que a gente faça a distribuição eletrônica do seu cátion bivalente. Se é cátion, é porque ele ganhou ou perdeu? Perdeu. Muito bem. Bivalentes. Então, perdeu quanto? Bi vem de? 2. Muito bem. Então, você teria, assim, o elemento X em cima com 2 mais, tá vendo? Porque essa carga 2 mais, diria que ele perdeu. Aí, vamos lá. Esse cara aqui teria, tecnicamente, 20 prótons, mas ele teria quantos elétrons? 18. Muito bem, 18 elétrons. Bora fazer aqui a distribuição eletrônica, viu? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, vamos lá. 8, 10, 12, 12 para 18, faltam 6, né? Aí já fez os 18, né? Ó, dá, é isso mesmo. 8, 10, 12, 12 com 6, 18. Aí, ó, tem que ter essa distribuição eletrônica aqui, ó. Aí, bora lá pra gente procurar onde é que tem ela, ó. Deixa eu botar aqui, aqui e aqui. Bora ver se vai dizer. Pronto, bora lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Não pode porque faltou o P. Não pode. 1s2, a letra B, viu? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. É isso mesmo, letra B, ó. Aqui não pode, que são 4. Não pode. Tem 4 e aqui também não, porque tem 4. Letra B de bola. Tá vendo? Delicinha. Gente, vou liberá-los, certo? Vou deixar questões para vocês fazerem. Gente, por favor, treinem. Não pode. Lembra do que eu falei nas aulas, sempre falo nas aulas de matemática, né? Quem é da minha turma de matemática sabe, que eu sempre falo para vocês. Não subestimem conteúdos. Não é porque ele é básico que ele é fácil. Você precisa saber. Para você aprender, por exemplo, a parte de inorgânica futuramente, que a gente vai aprender juntos, precisa saber desse cacete aqui todinho, entendeu? Para aprender ligações químicas, tem que saber essa merda todinha. Então, ter humildade, a gente está começando agora, não precisa correr
tipo, como se o Enem fosse semana que vem, porque ele não é. Ele é no final do ano. Então, vamos ter calma, respirar e seguir, inclusive, no mesmo ritmo que o curso. Tanto que muita gente pergunta, professor, eu quero estudar em casa, o que é que eu faço? Eu sempre digo, gente, resolvam as listas que eu for deixar. Em termos de assuntos, sigam o que o curso está dando, porque vão por mim. A velocidade está perfeita. O que a gente está fazendo é uma aula por semana, por quê? Não adianta eu me juntar, me reunir com vocês aqui 30 vezes na semana e não dá tempo de vocês respirarem e de fazerem as questões. Deu para entender? Não adianta. Por isso que a estratégia é se reunir uma vez. Porque é o tempo de você ir fazendo ao longo da semana. Não adianta, novamente, você passar o dia inteiro no seu cursinho e não ter tempo nem de você cagar em casa. Entendeu? Tem que ter tempo para tudo, bonitinho. Beleza? Então é isso, gente. Beijo enorme. Coração de vocês. Bom descanso, viu? Oi, eita, print, né? Deixa eu sair daqui. Tá no grupo já. Ah, tá? Ei, minha filha, Jéssica, Bianca, Jéssica, minha filha, aqui ela é, olha, ligeira, velho. Aqui é só gente show, velho. Gente, beijo. Até a próxima, viu?